Boa tarde a todos, fica à vontade, pode se assentar em nome de Jesus. Que bom que você veio, peço que você deixe o seu coração aberto para aquilo que Deus Ele quer ministrar hoje em nossos corações. É uma palavra que eu carrego sei lá há quantos anos, mas conversando com um pastor que é uma referência minha, a palavra ela cresceu, ela desenvolveu de um jeito que eu nunca imaginei. Eu quero trazer essa mensagem para você hoje. Eu vou te dizer que pela segunda vez eu desci ali por aquela porta com uma mensagem já no coração. Eu ia pregar sobre Lucas 17. Já tinha até falado com um rapaz que fica passando a Bíblia aqui pra gente, que eu ia falar, ó, abre lá em Lucas 17:11. Inclusive até preguei essa mensagem no encontro lá no QG. Só que cheguei aqui e Deus ele falou assim, não, você não vai pregar essa mensagem, você vai pregar essa daqui. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo de número 4, no versículo de número 2. Josué 4:2. Talvez você já tenha lido, talvez você nunca leu, talvez você nunca entendeu. Eu quero que você acompanhe comigo, eu quero que você preste atenção. Não deixe nada tirar a sua atenção, porque é um detalhe que eu quero pregar hoje. E eu tenho o costume ainda de andar, então não se perde não. Vai reto, fica firme naquilo que Ele está falando no seu coração, porque Deus ele vai mexer com a tua estrutura em nome de Jesus. Amém? Josué, no capítulo 4, no versículo de número 2. Todos encontraram? Pode começar? Vamos lá então? Diz a palavra: tomai do povo 12 homens, de cada tribo e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Verso 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhes: passai diante do quê? A arca do Senhor simbolizava o quê? A presença de Deus. Então, passai adiante da presença de Deus, vosso Deus, no meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Vai fazer sentido, prometo para você. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significa estas pedras? Verso 7 vai dizer: então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, diante da presença de Deus, passando ela pelo Jordão, separando-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por o quê? Memorial aos filhos de Israel. Vamos parar aqui. Então, a palavra está dizendo que o povo de Israel está lá conquistando as terras. Eles estão guerreando, batalhando, passando por cima dos inimigos, fazendo com que o nome do Senhor fosse honrado por cada batalha, em cada batalha. Só que eles chegaram no momento em que eles tinham que fazer uma travessia sobre um rio, e um rio profundo. Eles tinham que passar com todos os moradores de Israel, os habitantes, no caso de Israel, os descendentes de Israel, desculpa. E a Bíblia vai dizer que para passar eles tinham que atravessar esse rio de uma forma profunda, um rio que talvez daria trabalho para passar com os animais que eles tinham. Só que o caso é que o Senhor abriu esse rio, o Rio Jordão, para que eles passassem. Ele fez com que a presença dele fosse na frente, abrindo esse rio, para que todo Israel, vamos botar num cálculo rápido, quase 3 milhões de pessoas passando por um rio. Então todos eles foram passando, todos eles foram caminhando, todos eles foram, dando glória a Deus, se tornando testemunhas vivas do que Deus é capaz de fazer, testemunhas vivas daquilo que a glória da presença de Deus é capaz de ministrar sobre a vida de alguém.
Eles estão passando por isso, eles estão passando por esse Jordão, eles estão passando por esse rio, e aí vem Deus e fala: escolha capitães das 12 tribos, para que lá do fundo desse rio, da onde eles estão passando, eles peguem essa pedra e ela seja por um memorial sobre a vida deles. Pastor, eu ainda não entendi a mensagem. Eu vou simplificar para você. Deus fez o milagre acontecer diante de Israel ou não fez? Só que tem gente que é esquecida. E para aqueles que são esquecidos, Deus ele faz um memorial dizendo que ele não mudou. Que ele continua sendo o mesmo ontem, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, e continua sendo o mesmo hoje, dizendo: eu continuo fazendo aquilo que você acha incapacidade, aquilo que você acha impossível de acontecer. Eu continuo sendo Deus que abre rios, eu continuo sendo Deus que fecha a boca de leões, eu continuo sendo Deus que visita você no hospital, eu continuo sendo o Deus que transforma vidas, que transforma situações. Eu não mudo. Essa pedra não é para mostrar o tamanho do meu Deus, não é para mostrar o tamanho daquilo que Deus é capaz de fazer, ou aquilo que o Senhor é capaz de ministrar. É para lembrar o nosso coração de que Deus não muda. É para lembrar o nosso coração que o Espírito Santo que habita hoje em nós precisa preparar o caminho para que quando nós olharmos para uma palavra do Senhor, ela prepare a nossa história para receber o milagre. Deus então pede para que esses homens peguem essas 12 pedras, cada um a sua pedra, cada um representando a sua tribo. Cada um tinha que colocar essa pedra sobre a sua tenda, sobre o seu povo, sobre o local onde eles pertenciam. Para que quando os filhos dos filhos, os herdeiros daquela terra perguntassem: mas que pedra é essa aqui? Todos se lembrassem do que Deus é capaz de fazer. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei que rio você precisa atravessar. Eu não sei com que história você chegou na igreja aqui hoje. Mas ainda existe um Deus capaz de abrir o rio, capaz de fazer o impossível acontecer, para que você enxergue que Ele continua olhando para você, continua trabalhando na sua vida, continua impulsionando você, porque Ele não abandona quem você é. Existem pessoas que infelizmente, eu vou dizer infelizmente, mas cabe assim mesmo. Sabe, passa o dia inteiro sentado numa igreja, o dia inteiro assistindo reunião, o dia inteiro vendo mensagens, o dia inteiro ouvindo louvores, mas no momento de lembrar do Senhor, no momento da aflição, ela não consegue lembrar, porque a aflição tem se levantado muito mais do que a visão dela pelo Senhor. E é para isso que Deus colocou uma pedra sobre a tenda dos herdeiros de Israel, para que eles olhassem para aquela pedra e dissessem: essa pedra é sinal de que o meu Deus é maior do que o problema. Essa pedra é uma lembrança de que o meu Deus é capaz de abrir rio, o meu Deus é capaz de fazer fogo descer do céu, o meu Deus é capaz de mudar histórias, o meu Deus é capaz de criar o mundo. E Ele fará o que for preciso, Ele fará o que for necessário para que a minha história continue avançando, que não morra aqui. Deus não é um Deus que traz ponto final a histórias. Deus ele faz com que a sua história seja eterna. Ou você não acredita na eternidade? A partir do momento que o nosso Deus, Ele nos mostra a capacidade dEle, Ele está mostrando tudo aquilo que Ele quer fazer sobre nós, sobre a nossa vida. Pastor, eu ainda não estou entendendo aonde o Senhor quer chegar. Eu sei que Deus trouxe ali uma pedra, que é um memorial do que Deus estava fazendo ali, do que Deus é capaz de fazer. E também entendi que o povo de Israel atravessou e conquistou a terra prometida. Tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou te dizer. Ainda tem gente andando no Egito, enquanto Deus está abrindo o Jordão para você chegar na terra prometida. Ainda tem gente olhando para o Egito, olhando para a escravidão, olhando para trás, permanecendo com o jugo da escravidão, sendo livre com um Deus que apenas pede para você lembrar de quem Ele é.
Lembrar do que Ele é capaz de fazer por aqueles que o temem, por aqueles que o respeitam. Estava falando com o pastor, estava em Santa Catarina, nessa madrugada, na vigília que teve lá. E aí hoje de manhã o pastor Israel, nosso líder lá, ele me trouxe até o aeroporto. Nós estávamos conversando e estávamos justamente falando sobre o Josué. E nessa que estávamos falando sobre o Josué, nós estávamos falando sobre a dedicação do Josué em servir ao Senhor. Josué estava sempre ao lado da presença de Deus. Ou estava à porta da tenda, ou ele estava no pé do monte, ou estava na metade do monte, mas ele sempre estava pronto para servir e receber da presença de Deus. Sabe por que muita gente hoje, infelizmente, não entende, ou não respeita, ou não consegue enxergar a presença de Deus, ou consegue entender aquilo que Deus tem para a vida dela? É porque no momento em que a presença de Deus está no ambiente, essa pessoa está viajando. Está fazendo qualquer outra coisa da vida. Quando a presença de Deus está no ambiente, meu irmão, esquece tudo, esquece o que está acontecendo à tua volta, esquece tudo aquilo que pode acontecer em seu redor. Deus está falando diretamente com você, Deus está direcionando para você algo que ninguém vai conseguir direcionar. E é por isso que Deus usa situações como essa, coisas como essa, objetos como esse, para lembrar você de quem Ele é. Deus não precisa de uma pedra para que as pessoas lembrem que Ele é. Mas, para esse povo que tinha acabado de ver as 10 pragas no Egito, tinha visto Deus abrir o mar, tinha recebido o maná do céu, tinha recebido tudo da parte do Senhor, eles precisavam ser lembrados diariamente, continuamente, da capacidade de Deus. O que mais acontece é que estamos na casa do Senhor, mas não estamos reconhecendo o Senhor. Estamos diante da presença dEle, diante do altar, às vezes no altar, às vezes pregando a palavra, mas não estamos reconhecendo Deus, aquilo que Deus Ele quer fazer, ou aquilo que Deus quer ministrar através de nós. E por isso, infelizmente, ou estamos presos no Egito, ou não conseguimos dar glória a Deus. Ou não conseguimos, fazer aquilo que Deus quer ministrar sobre nós. Nós somos uma geração que tem a condição de viver algo extraordinário na presença de Deus. E isso não depende do Alan, não depende do grupo de jovens, não depende da Igreja da Graça, não depende de ninguém. Depende de como você tem enxergado o Senhor. Como você vê o Senhor. Como você vê aquele que é capaz de mudar a sua história com a palavra. Como você vê aquele que por uma presença ou com a presença dele é capaz de mudar o ambiente onde você está inserido. Como você enxerga ele? Assim como você enxerga ele, você vai viver a sua vida. Assim como você enxergar a capacidade que o Senhor tem de recriar, de criar, de mudar, de transformar, a sua vida vai ser. Eu falava para o pastor Israel que Deus, Ele... Olha, podem me dizer que eu sou muito maluco, que eu sou doido, mas eu nunca vi Deus trabalhar com quem não fosse inconformado. Já reparou isso na Bíblia? Deus trabalhou com doido, com maluco, mas todos eles eram inconformados. Então, eu olho para Romanos 12, 2 e eu falo, é isso. Deus não precisa do cara que fala bem, Deus não precisa do cara que prega bem, Deus não precisa do cara que canta bem, Deus precisa dos inconformados, dos doidos, dos malucos. Porque eles vão olhar para o Senhor e vão depender do Senhor, e vão amar o Senhor, e vão viver o Senhor mais do que os dons que eles têm. Mais do que os talentos que eles têm, porque amar e respeitar ao Senhor é tudo que eles precisam para ter a presença de Deus. E Deus usa quem quer, a hora que quer e do jeito que quer. Nós só precisamos confiar no Senhor, confiar em tudo aquilo que Ele está ministrando para nós.
Deus usou essas pedras para serem memoriais para esses homens, porque eles já não olhavam para o Senhor como nós podemos olhar para o Senhor. Eles estavam olhando para o Senhor como apenas aquele que faz, mas nós estamos querendo olhar para o Senhor como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E isso pode e vai causar diferença sobre a nossa vida se nós permitirmos. Porque olha, eu falo isso no período que eu já estou aqui na juventude. Se for para continuar do mesmo jeito, escolher a pessoa errada. Porque eu sou doido o suficiente para fazer mudança. Não dá para viver uma mesma velha vida e querer resultados diferentes. Não dá para olhar para Deus e dizer, Deus faz, se antes eu não quiser um relacionamento com Ele, se antes não for verdadeiro com Ele. Deus, Ele não é gênio da lâmpada, Deus, Ele não é menino de recado, Deus é Deus. E quando nós enxergarmos Deus na qualidade de Deus, Ele começa a responder sobre a nossa vida, sendo o Deus que tudo pode fazer sobre nós. Amém, pessoal? Verso 8. Diz assim, ó. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha o quê? Para eles foi uma ordem, né? Para eles foi como se fosse, Josué está mandando, vamos pegar essas pedras aí. Vamos carregar no ombro. Vamos botar aqui nas costas e carregar. Diz mais, você vai entender onde eu quero chegar. E levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a quem? Segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram nas consigo no alojamento e os depositaram ali. Verso 9. Está lá. Eu quero mostrar para você a diferença do que aconteceu com os 12 e o que vai acontecer com Josué. Levantou Josué também 12 no meio da onde? No meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, ou seja, os sacerdotes estavam parados segurando a arca. Josué foi e colocou as pedras onde os sacerdotes estavam com os pés. Aos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto. E ali estão até... Sabe o que o Josué construiu? Josué construiu um altar para o Senhor. Onde alguns viram como obrigação, Josué viu como uma oportunidade de adoração. Onde muitos trataram como um local onde simplesmente vou levar uma pedra para memorial, Josué disse, eu vou ofertar para o Senhor um altar, e esse altar será profundo, profundo como o meu amor, profundo como eu consigo enxergar o Senhor, profundo como a minha visão do amor que eu sinto por Ele, profundo como a presença que eu carrego do Senhor, porque eu não vou sair desse rio apenas carregando uma pedra dizendo, esse é Deus. Não, eu vou mostrar para Ele que eu amo Ele. Eu vou mostrar para Ele que Ele é o meu Deus. Eu vou mostrar para Ele que Ele é o meu Senhor. Eu não saio desse rio sem que o Senhor possa receber esse altar. Nem que eu carregue sozinho as 12 pedras como eu carreguei. Diz a Bíblia que cada um carregou a sua pedra, mas Josué sozinho carregou as 12. Sabe por que Israel foi abençoada? Sabe por que Israel continuou recebendo da presença de Deus? Não por cada pedra que eles levaram, mas pela atitude de Josué, de ofertar a Deus um altar naquilo que seria o fundo do rio. Ninguém viu o altar que o Josué construiu. Até hoje ninguém sabe o altar onde está e como foi feito e de que pedra o Josué usou. Mas nós sabemos que Josué fez um altar para o Senhor. Independente do que os outros digam, independente do que os outros vejam, continua lá até o dia de hoje. Altares eternos fazem você ter direcionamentos eternos do Senhor.
Quando você sabe o porquê que você está fazendo isso e para quem você está fazendo isso, você não faz como uma obrigação. Eu vou para a igreja hoje porque é culto dos jovens, se eu não for lá já sabe, né? Meu Deus do céu, eu vou ficar vendo aquele louco andar de um lado para o outro gritando, meu pai, meu Deus, e sei lá o quê. Eu venho porque a presença de Deus, ela me constrange. Eu venho porque Deus está falando comigo. Eu venho porque Deus está mexendo com a minha estrutura. Eu venho porque eu estou levantando um altar eterno para o Senhor. Os homens não podem ver, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu, Alain, falei isso na semana passada, fui a Israel, fui no Jordão. Mesmo que eu mergulhasse ali, eu não ia encontrar, porque esse altar está no coração de Deus. Já não está mais, está no coração de Deus, está escondido no Senhor. Quando nós recebemos uma direção de Deus, quando nós recebemos uma palavra de Deus, quando Deus se revela para nós, nós temos duas atitudes para fazer. A primeira, ou nós iremos servir ao Senhor com alegria, nos apresentando como uma oferta viva para Ele, para que Ele possa ser adorado em cada ato que eu faço, em cada palavra que sai da minha boca, em cada, o jeito que eu movo, o jeito que eu ando, o jeito que eu corro, o jeito que eu grito, o jeito que eu apenas adoro, ou eu vou ser a pessoa que vou reclamar da minha sorte, reclamar do que eu estou fazendo, reclamar do culto que eu estou prestando para o Senhor, reclamar do tempo lá fora, reclamar das circunstâncias lá fora. Que tipo de pessoa eu vou ser? O que carrega o memorial ou o que se torna o memorial? Que tipo de crente nós estamos querendo ser para o Senhor? Que tipo de pessoas que aceitam a palavra de Deus nós queremos ser? Que tipo de cristãos nós queremos ser? Aqueles que apenas carregam as pedras e dizem, pronto, sou um servo do Senhor, olha a minha Bíblia toda decorada, eu passei aqui o marca-texto dessa cor, daquela cor e fiz isso e fiz aquilo outro. Deus não está nem aí para a cor da tua Bíblia. Ele não está nem aí para a cor que você usa de marca-texto. Ele está preocupado com o que você vai fazer quando você lê a Bíblia, depois de você ler a Bíblia, do que você entende da Bíblia. A preocupação do Senhor é saber se você está carregando um memorial, porque olha, cadê uma Bíblia? Dá uma Bíblia para mim, por favor. Obrigado. Essa aqui combinou muito comigo. Se eu deixar essa Bíblia guardada na minha estante da minha casa, vou te devolver, tá? Se eu guardar essa Bíblia na estante da minha casa e deixar lá para o resto da vida, ela vai se tornar um memorial, porque aqui tem toda a história do começo do mundo até o final. É um memorial, não é? Agora, se eu abro isso aqui e começo a ler isso aqui, começo a entender isso aqui, quem se torna um memorial? Só que você se torna um memorial vivo, porque a Bíblia fala que a letra mas o Espírito, está aqui a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. A diferença de quem serve a Deus é que você se torna a palavra que você leu, você se torna a palavra que Deus está liberando sobre você, e essa palavra vai fazer você fazer, obrigado, atos como esse, de construir um altar, de se tornar um altar para Deus. Deus nunca deixou de responder altares que foram construídos para Ele. Será que o seu vai ser diferente? Olha a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e você vai ver que todo altar que um servo do Senhor construiu para Ele, nunca ficou sem resposta. Nunca ficou sem o toque do Espírito Santo. Sabe por que Josué foi o escolhido para substituir o Moisés? Porque ele era um altar do Senhor. Enquanto eles estavam lá, o povo de Israel, adorando uma estátua, adorando um bezerro de ouro, ele estava lá, olhando para o monte, esperando Moisés descer. Enquanto o povo estava resmungando, reclamando da vida, o Josué estava na porta da tenda, aguardando o Moisés falar, entra, vai embora, vai dormir. Enquanto os 12 espias, 10 espias, porque 2 voltaram com um bom discurso, reclamaram da vida carregando um cacho de uva, que 2 homens tinham que carregar,
o Josué e o Caleb disseram: vamos subir e vamos conquistar, porque certamente o Senhor nos entregou essa terra. A diferença é nítida de quem é um altar para Deus e quem apenas está sentado na igreja enchendo um banco. O que nós precisamos ser para o Senhor é uma juventude que se torna um altar para o Senhor, que se torna um lugar onde Deus pode fazer morada, que se torna um lugar onde a presença de Deus pode descer, pode tocar, pode ministrar, pode, abençoar, pode corrigir quando precisa corrigir. Porque, meu irmão, se você acha que estar aqui na casa do Senhor é um mar de rosas, lembra que toda rosa tem espinho. Não é fácil, não é receita de bolo. Aliás, até falei com a Rayane esses dias, que um dia eu fui tentar fazer uma receita de bolo. E eu não sou o tipo de pessoa que segue receita. Já deu para perceber que às vezes eu sou mais calmo, sou mais agitado, eu corro, eu ando, eu grito, eu dou cambalhota. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu estava na Praça da Sé, como pastor lá na Praça da Sé, e eu marquei um café com todo mundo da igreja, cada um levava uma coisa. E eu estava não sei se era uma dieta que eu estava, ou se era um entendimento que eu tinha. Eu falei: vou fazer um bolo saudável. Eu não sei fazer bolo normal, mas na minha cabeça eu conseguiria fazer um bolo saudável. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Vou caprichar nesse bolo. Fui lá naquelas lojas, zona cerealista assim da vida. Falei: ô moça, eu vou fazer aqui um bolo, vi a receita lá, aquela coisa toda. Preciso de açúcar de coco, preciso de farinha de arroz, preciso de leite de amêndoa, preciso de damasco. E fui pegando todos os negócios lá. Aí cheguei em casa com vários pacotes, assim, porque eu não sabia a medida das coisas, porque eu só via a lista. Aí beleza. Cheguei lá, botei assim na pia, né? E a minha esposa, ela é aquela que sabe fazer doce. Eu gosto do salgado, eu vou fazer um salgado, eu me viro no salgado. Ela não, toda metódica. Vamos fazer aqui um bolo. Quantas medidas de farinha? Quantas xícaras de leite? Ah, vai ovo, não vai? Eu falei assim: meu Deus, eu sou criado com Maria Emília, rapaz. Minha avó fazia tudo no olho. Só que eu não sou minha avó. Fui lá, vou fazer no olho, você vai ver. E fui girando, fui colocando lá farinha de arroz. Aí eu coloquei o açúcar de coco. Aí eu falei: não, eu vou deixar um aroma gostoso assim no bolo. Vou colocar um suco de laranja. Aí eu vou colocar também aqui o damasco. Vai ficar aquela coisa maravilhosa. Minha esposa estava filmando e olhava assim. Ela vai fazer mal para todo mundo isso aí, cara. Falei: não, você não sabe de nada, isso aqui é bolo saudável. Eu vou fazer esse negócio dar certo. E fui indo. Terminei, o bolo tinha virado, já comeu aquela, já colocou, pelo menos na minha infância era assim, bolacha de maisena num pote, e aí você coloca leite em cima da bolacha de maisena. E aí você deixa, tipo assim, você vai fazer qualquer coisa e volta, e a bolacha está mergulhada lá dentro. E aí quando você vai pegar a bolacha, ela está fazendo assim, e vira tipo uma massa, uma maçaroca. O bolo estava igualzinho. Eu falei: é só botar no forno que dá certo. Botei no forno. Na hora que eu botei no forno, a minha esposa: cara, você vai explodir o forno. E o detalhe, eu não contei o detalhe. O pastor só me perdoa. Estava na casa do pastor Jaime. Minha esposa falou assim: você vai destruir o forno da casa do meu pai. Eu falei: não, eu estava lá em oração já. Não, imagina, você está doido? A mão suando já assim, não, imagina, sei o que eu estou fazendo. Beleza. Passou assim uns 15 minutos, começou a vir um cheiro maravilhoso do bolo. E eu olhava para minha esposa assim: tá vendo?
Eu falei que ia dar bom dela. Eu não acredito que esse negócio tá cheiroso desse jeito. E aí foi. Passou meia hora. Olha só como tá douradinho meu bolo, ó. Já fazendo inveja pra ela. E ela ficando lá. Você vai ver. Peraí. Passou meia hora, eu fui falar, bom, diz que tem que espetar ali a faca ou o garfo pra saber se tá cru por dentro, né? E eu vou lá, espeto o negócio. Em cima estava aquela crostinha maravilhosa do bolo, aquela coisa mais saudável do mundo. Eu falei, caramba, eu vou virar aqueles caras de receita, fala, saudável. Já estava pensando tudo esse negócio doido, né? Aí começa a sair na ponta do garfo toda a massa do bolo. Falei, caramba, tá cru ainda, mas tem meia hora já no fogo. Falei, vou deixar aqui mais uns 15 minutos. Saí, não sei o que, voltei depois de 15 minutos. O bolo estava douradinho, eu falei, continua douradinho, então deve estar pronto. Aí fez aquela crostinha, sabe? Não sei se é o açúcar de coco que deixou mais rígido em cima. Aí fez aquela crostinha, falei, olha só o barulho, que coisa, parece até um pão doce, né? Ela, vamos ver se tá bom, né? Enfiei a faca até o fundo e quando voltou com um teco, assim, de massa. Eu falei, meu Deus do céu, já está quase uma hora aqui em nada do bolo. Eu vou resumir a história para você. O bolo ficou quase 1h10 ou 1h15 no forno. Em cima estava perfeito, mas dentro continuava cru. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar esse bolo, porque às vezes é impressão minha, só uma parte, não sei, vamos ver se dá para salvar alguma coisa. Tirei o bolo e fui cortar. Na hora que eu fui cortar, o bolo virou uma farofa. Meu amigo, eu passava a faca assim, ó. Parecia que era uma farofa de coco com arroz, farinha de arroz, com damasco. Os tadinhos do damasco ficavam sambando assim, ó, em cima do negócio. Eu falei, nossa, eu acho que deu ruim, né? E a minha esposa, vermelha de rir, lá atrás, falou assim, eu avisei, precisa seguir a receita para dar certo. Eu falei, obrigado, tá? Vai lá pra sala lá que eu vou ver o que eu faço aqui. Resumindo, ela pegou o vídeo e passou pro pessoal na igreja, né? Todo mundo riu de mim, não, tô zoando. Verdade, mas tô zoando. Passou tipo um incentivo mesmo, não foi nem retrospectiva. Você olha o que o pastor criou na minha casa, né? Eu falei, obrigado, amor, também te amo. Mas por que eu te disse essa história toda? Às vezes a gente se acostuma e acha que a nossa vida vai se tornar como uma receita de bolo, que é só colocar a medida certa de farinha, a medida certa de leite, a quantidade certa de ovo, o sabor lá que você escolhe e que vai dar tudo certo. Só que a vida não é receita de bolo, porque para cada fase da sua vida o grau vai aumentar. A dificuldade vai aumentar e você vai passar por situações em que você precisa mostrar quem você é, em que você precisa ser quem você é e fazer a mesma receita que você fez lá atrás não vai adiantar. Por isso que se tornar um altar para o Senhor é importante, porque você se renova todos os dias, você se renova a cada manhã e você começa a ser útil para o Senhor em tudo aquilo que você vai fazer. Não olhe para o Senhor e diga, Senhor, a mesma oração de ontem. Senhor, olha a mesma palavra de ontem, a mesma palavra de semana passada, a mesma palavra da vigília. Deus não quer mesmice, Deus quer pessoas que têm um coração voltado a se colocar diante dEle dia após dia. Nós cantamos uma canção, sei lá, toda a juventude aqui sabe, que o fogo arderá continuamente aonde? Mas quem é responsável por levar a lenha? Quem tem que levar a lenha para o altar? Quem tem que fazer o altar continuar em chamas, em fogo? Não somos nós? Então, para que haja um altar eterno, é necessário ter uma atitude eterna, de ter um relacionamento com Deus, para que aquilo que você está fazendo, esse altar profundo que você está criando, se torne uma memória eterna no coração de Deus. Para que o Senhor possa se lembrar de que você não é
um crente momentâneo, você não é um crente de estações, você é um crente fiel ao Senhor, você é um cristão fiel ao Senhor, que se coloca diariamente na presença dEle, em tudo aquilo que precisa ser feito e em como precisa ser feito. Amém, pessoal? Bom, que Deus fale mais ao seu coração, porque se eu continuar pregando, acho que nem sei que oração agora, 5:10, então, se eu pregar mais, eu acho que eu chego no show da fé, e aí, na semana que vem, tem outra pessoa, não, brincando. Eu vou encerrar a mensagem, para que a gente possa orar em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor. O sono faz a gente ficar engraçado, eu acho, né? Ou tentar, sei lá. Ah, meu Deus. Eu quero que você se torne um altar para Deus. Eles tinham pedras, mas não tinham relacionamento. Josué tinha as pedras e o relacionamento. E por isso Josué conseguiu criar ali não um memorial, mas sim um altar para o Senhor. Mas sim algo que é eterno. Sim algo que a água não vai corromper, o fogo não vai corromper, porque o Senhor está recebendo esse altar. Então que você tenha tempo para falar com Deus, tenha a oportunidade para falar com Deus, tenha a condição de falar com Deus, porque a partir daqui você se tornará um altar na presença de Deus. Fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor, vamos ministrar, vamos colocar o nosso coração ao Senhor, para que Ele possa falar de uma forma ímpar e extraordinária sobre nós. Pai Santo, Pai querido, nós estamos diante da Tua presença, Pai. E não queremos, meu Deus, apenas carregar as pedras de um memorial, Pai, mas queremos ser um altar que traz lembrança diária de quem o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer sobre nós, Pai. Porque mesmo sendo um Deus de relacionamento, mesmo sendo um Deus que escolhe se relacionar com seus filhos, o Senhor continua sendo um Deus que faz. O Senhor não apenas envia, o Senhor vai junto fazendo. O Senhor é um Deus de resposta, o Senhor é um Deus de mudança, o Senhor é um Deus de transformação, o Senhor é um Deus que quebra paradigmas, o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que socorre, o Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que salva. Não existe pessoas que estão perdidas hoje e que o Senhor não possa salvar. Deus continua a falar, a ministrar, a tocar, a avançar, a fazer o impossível se tornar possível. Então que o Senhor se revele sobre a sua igreja. Que o Senhor se revele sobre nós, Pai. Que o Senhor se revele sobre a nossa vida. Espírito Santo, comece a tocar cada coração aqui agora. Comece a falar a cada pessoa. Comece a ministrar a cada pessoa. Comece a tocar a cada pessoa. Comece a influenciar cada pessoa aqui e agora, Pai. Que o Teu reino se estabeleça sobre nós, porque estamos cansados de carregar pedras. Agora queremos se tornar um altar, Pai. Nos tornar um altar, Pai. Queremos ver o Senhor. Queremos avançar, meu Deus, sobre esse milagre. Atravessar esse rio, porque a Tua presença está abrindo esse rio. Mas não apenas passar para o outro lado e dizer, passei pelo meu milagre. Não, eu quero marcar a época neste milagre. Então eu vou criar um altar sobre aquilo que o Senhor está abrindo sobre mim. Sobre a resposta que o Senhor está abrindo sobre nossa geração agora. Sobre a realidade que o Senhor está abrindo sobre o nosso ser agora. Então que o Senhor possa fluir, Pai. Flua sobre nós, Espírito Santo. Flua sobre o nosso ser, para que vidas sejam transformadas por quem o Senhor é, em nome de Cristo Jesus. Senhor, responda agora o clamor do sincero,
da sincera, não daquele que ora melhor, não daquela que grita melhor, não daquele que de alguma maneira adora melhor, mas do sincero, do contrito, do quebrantado, porque a tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não consegue rejeitar, Pai. O Senhor não rejeita o sincero, o Senhor não rejeita aquele que fala a verdade, mesmo que essa verdade doa, mesmo que essa verdade te faça chorar, fale a verdade, porque o Senhor não rejeita aquele que fala a verdade, aquele que tem um coração quebrantado na presença do Senhor. Flua sobre nós, Espírito Santo. Aleluia.